Cadê? Pronto. Bom, a gente está hoje indo para a nossa reta final das lives sobre os biomas do Brasil. A gente iniciou em setembro com 4 lives só sobre Cerrado, para a gente comemorar, entender, compreender, né, o Cerrado mais profundamente. Então, a gente teve 4 convidados muito especiais no mês de setembro para falar sobre o Cerrado. E já fizemos algumas, né? Depois a gente ficou muito empolgada, a gente começou a fazer dos biomas. Então já foi aí, a última foi Pantanal, já visitamos a Amazônia, já fomos para a Mata Atlântica e chegamos hoje, então, né, na Caatinga. Esse que é um bioma super diferentão, né? Um bioma super específico e que também tem muitas especificidades, eu imagino, né, Arthur? Então, gostaria de te apresentar minimamente, pelo menos, né, o que você mandou para a gente aqui. Então, Arthur Tobias é psicólogo pela PUC-SP e ecopsicólogo pela IES, que é a International Ecopsychology Society, né? Formado em Educação Experimental ao Ar Livre, socorrista em áreas remotas, socorrista em áreas remotas e Master Educator Leave No Trace. Desde 2013, atua na interseção entre a psicologia e a educação em escolas, acompanhamentos individuais e formações no campo do desenvolvimento humano, integrando aos ciclos naturais. Além disso, facilita as expedições e atua como, inclusive, nosso monitor no curso de Ecotuner e também no curso de formação em guia de banho de floresta pelo Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. Assim, eu vou passar a fala para Isis, para a gente começar essa conversa de hoje com esse currículo maravilhoso aqui. Isis. Seja bem-vindo, Arthur. É uma honra estar recebendo você aqui, né, de ter aceitado o convite para essa live. Bom, frisar, né, que você é nosso monitor, né, no curso de Ecotuner, e é muito bom poder te escutar, né? Acho que partindo disso, acho que a ideia, né, de fazer o convite para a live, principalmente pensando na Caatinga, acho que não tinha escolha melhor, né? Então, diante disso, queria, né, que você falasse um pouco de você, né, falasse um pouco da sua trajetória, né, profissional e pessoal, e em relação à Caatinga, né, a sua conexão também com esse bioma. Boa noite, todo mundo, queridas. Bom, não sei por onde começar. Esse currículo aí é um monte de coisa, né? Mas eu acho que eu sou filho, né, de uma mãe nordestina. Meu pai é do norte. Eu nasci em São Paulo e cresci em São Paulo, mas acabei vindo, vez ou outra, para o Nordeste, especialmente para Pernambuco. Mas a vida me trouxe algumas vezes para o sertão, né? E de maneiras muito inusitadas. Eu tive a oportunidade, foi uma oportunidade mesmo de um dia fazer uma viagem longa, seguindo o Rio São Francisco, e a gente passou 2 meses e meio percorrendo ele da nascente até a foz. E esse caminho passa, né, por essa região, coração do Brasil, e por incrível que pareça, uma região que tem um dos maiores rios do Brasil e ao mesmo tempo uma região muito seca, né, muito agreste. Então eu tive a oportunidade lá atrás, ainda na universidade, de percorrer o sertão, percorrer a Caatinga e perceber essa variação. Caatinga já começando nesse Cerrado Mineiro, já virando Caatinga, né, indo para Bahia, e é uma Caatinga intensa, né, Tocantins, Piauí, esse entroncamento de estados que tem ali, né, Alagoas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Sergipe no cantinho. Então a gente teve a oportunidade de percorrer e olhando muito mapa, eu gosto, então eu fui criando esse vínculo. Eu nunca imaginaria que eu ia morar aqui na Caatinga,
Mas a vida é um pouco assim, né? A gente vai vivendo coisas que não necessariamente, que são pistas, na verdade, do que está por vir, né? Então, hoje eu estou na Caatinga por muitas outras histórias, mas meu caminho pessoal tem muito disso, né? Eu acho que eu cheguei aqui agora, hoje, e estou na ecopsicologia, inclusive, como um desde muito cedo sentindo essas coincidências, esses contatos, esses pensamentos que se manifestam de repente com alguma coisa no seu caminho, né? Com uma coincidência, com um encontro, com um pensamento. E essas coisas sempre me encantaram e me trouxeram sentido desde muito cedo na vida. E é uma coisa que ninguém ensina, né? É uma coisa misteriosa. Então, tiveram algumas ondas nisso que me trouxeram para a psicologia e também para a ecopsicologia, e hoje eu sinto que é um caminho no qual eu posso também contribuir, né? E nisso, hoje eu estou aqui na Caatinga, e tem um ano, né, que a gente está aqui fixo na Caatinga, e é um vínculo que vai se construindo pouco a pouco, né? Porque é um território muito. Primeiro, que é um território único, né? É o único bioma brasileiro, 100%, né? E isso por si só já é muito interessante. Não melhor ou pior que os outros, mas ele carrega em si uma inteligência muito única, que só existe aqui, que é local mesmo, né? E essa paisagem, esse povo daqui, os animais que são e que foram trazidos para cá também, de certa forma, eles vão revelando isso. Então, é um território que eu vou aprendendo a me identificar. E também a me trabalhar, porque é um território que, nessa época agora, por exemplo, vocês estão vendo o vento no meu cabelo, é muito vento, é muito seco e é muito quente. Então, ele exige é, lidar com a dureza, com a rispidez, lidar com o que é atritivo dentro de mim, assim, né? É, o que me gera resistência, o que me gera rigidez nas minhas emoções, nas minhas escolhas. Por outro lado, esse mesmo território aqui, esse ser aqui, de repente, agora em dezembro, janeiro, recebe as águas e também vai mostrando uma explosão de vida que você que nunca veio aqui agora, eu quando eu nunca tinha vindo, chegava aqui, olhei para essas montanhas um pouquinho mais cedo agora, dá para ver que elas estão marrons, assim, poucas árvores verdes, né? E agora, quando chegar janeiro, começar a chover, vão ter poucas árvores marrons. Tudo vai estar muito verde. E é assim, muito chocante. É muito incrível essa força é, de polaridade que existe nesse lugar. Muito calor e quando chove é uma explosão de vida. O que eu estou fazendo aqui hoje é impossível ser feito como eles chamam aqui, no inverno, que dentro das estações é o verão, né? Mas no inverno, fazer isso aqui é impossível, porque estaria besouro na minha testa, na tela, estaríamos assim circundados de seres que agora na seca parece que está dormente, sabe? Então é um pouco por aí essa primeira apresentação da paisagem para vocês. Basta uma gotinha d'água, né? Sim. Muito legal você ter falado, né, sobre essa questão desses encontros, né? Encontros e encantos, né? Eu me sinto muito conectada também com o Rio São Francisco, ali em Minas Gerais, né? Eu achei muito legal você trazer essa experiência, né, de ter percorrido, né, ali acho que na vida, né, de norte a nordeste, sudeste, até chegar na Caatinga. E achei legal, Arthur, também que você trouxe esse aprendizado mesmo, né, com o bioma. Eu sei que você já esteve, né, morando, né, em outros biomas, e cada bioma a gente parece que traz um aprendizado mesmo, né, algo muito único, né? E achei interessante você falar desses aprendizados, os desafios, né, de estar na Caatinga,
Caatinga, dos desafios e dessa explosão de vida também, né? E dentro desses encontros, né? Se você quiser falar um pouco mais sobre a ecopsicologia mesmo, né? Como que você tem vivenciado isso, né? Legal. Bom, eu acho que essa primeira parte já foi um pouco disso, né? O meu caminho com a ecopsicologia não foi quando eu conheci a ecopsicologia formalmente, né? Foi um longo caminho até a gente se entender e falar, faz sentido estar nascendo essa corrente, né? Porque tem um vácuo nas visões de mundo, especialmente quando a gente está lidando com a psicologia que está numa fronteira objetiva-subjetiva, né? Que essa necessidade de integrar algo que é difícil, que é justamente esse mundo natural do qual nós somos uma expressão, mas integrar ele de fato com direito de fala, com direito de existência, né? Com identidade dentro da visão de mundo, né? Então, eu entendi, me ecopsicólogo, quando eu conheci a ecopsicologia, mas daí eu também me reconheci ecopsicólogo na trajetória, né? Que é uma trajetória de entrar em contato com formas de ver o mundo que são centradas na inteligência da natureza. E essa inteligência corre nas nossas veias nesse momento, assim. E desde que eu percebi isso, voltando para a sua pergunta, eu percebi que toda a paisagem eu já percebia, né? Mas entender muda as coisas. Então, eu comecei a olhar para as paisagens e perceber o meu corpo, meus sentimentos, os elementos que me apareciam, são seres diferentes, né? Então, essas manifestações começavam a. Eu gosto muito de sair para caminhar sozinho, assim, né? E sem muito para ter para onde ir. Desde de jovem, assim, eu fazia isso. E ia, sentava, ia andando no mato, assim, brincava às vezes de não fazer barulho enquanto pisava, ia criando esse contato com o lugar e ia me sentindo atraído ou não atraído aos lugares, ia brincando, e de repente eu encontrava lugares para sentar e ficava ali. E coisas aconteciam dentro e coisas aconteciam fora. E às vezes as coisas aconteciam dentro e fora, simultâneo. Como uma coincidência, um encontro, muitas vezes encontros com pássaros, né? Eu sou da Mata Atlântica. E, bom, eu sinto que hoje em dia, pelo meu estilo de vida atualmente, tem um lugar de entrar em contato com os biomas, assim, porque a gente tem uma aprendizagem que a gente precisa se abrir como ser humano atualmente, dentro do nosso estilo de vida e cultura, que realmente eu sinto que a ausência dessa abertura para um diálogo com toda essa manancial de vida que nos circunda, sabe? E eu digo isso não só dos animais, é o trânsito, são as pessoas que pulam na nossa frente, são barulhos na casa, assim, tem uma relação com tudo que nos cerca, assim, que é muito mais de abertura e curiosidade do que de, isso está acontecendo porque isso aconteceu. Não. Tem essa abertura para um contato com um tecido que nos envolve. E aqui na Caatinga, esse tecido, ele tem sotaques, como em todo bioma, né? Então, o sotaque eu estou entendendo também que são muitas caatingas, né? Eu moro num território da Caatinga. Eu moro num vale aqui. Nesse vale passa um rio chamado Rio da Farinha. Esse rio recebe o nome porque a areia dele é muito branca. Esse rio vai se desaguar num outro rio aqui embaixo que se chama Rio Espinhara. Porém, esse rio que eu estou falando agora, ele é invisível. Você só vê a farinha. A água dele pode se chamar vento hoje em dia. Ou nessa época, porque daqui a alguns meses, talvez, o rio Farinha se transforme numa massa, com a água que desce dele por conta das chuvas. Então, o sotaque aqui é um sotaque de memória, é muito seco. E a secura, ela preserva a memória, né?
vocês vão ver que os lugares mais secos do mundo são os que mais tardam no seu processo de alteração de paisagem, quando consideramos fenômenos da atmosfera, né? Se o ser humano chegar lá, já é outros 500, mas tem essa qualidade aqui, então as coisas são mais lentas. Mas tem um vento muito forte e muito rápido. Daí o ser humano vem e bota um monte de poste, cataventos gigantes nessa promessa de uma energia limpa. É uma energia limpa, mas está devastando a paisagem aqui. É curioso trazer essa controvérsia, né? Os mecanismos do ser humano para interagir com o mundo natural, com a ecopsicologia, isso vai dando até mais repertório para a gente entender que tem uma motivação de transformação, né, de alteração mesmo da matriz energética sobre um argumento de limpeza, mas ao mesmo tempo não tem intimidade com a paisagem. Então eu acho que povos, comunidades tradicionais estão vivendo isso em tudo que é lugar, né, com o turismo, a mesma lógica de turismo regenerativo, a questão das eólicas, né, tem práticas e práticas, mas o que eu estou percebendo aqui no sertão, na Caatinga, por ser um lugar extremamente brasileiro, é um lugar que carrega muitos traços do colonialismo também, sabe? E é intenso isso, não no sentido de que hoje a gente tem essas relações que estão baseadas no colonial, mas tem uma perspectiva de abuso do território, sabe? Natural, assim. E a visão, muitas vezes, é uma visão desse progresso que está muito no engolir da terra. Então, a gente sente isso também. É muito duro aqui na Caatinga, em algumas cidades, chegar e ver ela inteira asfaltada, sem uma árvore. E aí, aqui, às vezes, já aconteceu, né? De você ver chegar em cidades e conhecer as pessoas e se pergunta das árvores, as árvores foram cortadas para que o asfalto entrasse, né? E não tem uma... Assim, isso já é muito intenso num lugar que é muito quente e que o espaço externo... A gente fez um programa agora aqui, daqui a pouco eu vou falar um pouco dele, mas o espaço externo de convivência, ele precisa da sombra aqui. E a cultura, bem nessa lógica colonial, a caatinga, né, significa mata branca ou mata clara, pela própria natureza, né, das folhas que caem, e a gente consegue ver todos esses galhos assim entrelaçados e você consegue transitar e de repente você vê pedras, muitas pedras também refletindo a luz. Então, o povo perdeu, em geral, essa intimidade no sentido de cultivar a presença na caatinga. O povo tem animal, vive fora ao ar livre, isso é muito lindo e é uma cultura ancestral aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, esse lugar da contemplação, da preservação, já tem uma perda que eu vejo bastante de um bioma que foi muito devastado, né? Os povos daqui foram devastados e também o próprio bioma. Então, como ecopsicólogo, eu vejo que tem um trabalho para mim, porque eu estou trabalhando a minha caatinga interna, né? Percebendo essa mata clara dentro de mim, me colocando dentro dela e aprendendo com ela os bichos, os sons, os rios secos. Às vezes eu caminho e deito num rio seco e sinto. Tem árvores aqui muito diferentes das que eu conheço, né? Burana, craibeira, são árvores que no Sudeste a gente não vê, né? E para mim aqui elas têm uma personalidade, muita jurema, os espinhos que são muito peculiares. Então, como ecopsicólogo, eu percebo esse território de trabalho com a comunidade, né? A gente teve muita sorte de poder desenvolver um trabalho com a comunidade aqui. Falar rapidinho, um trabalho junto à prefeitura aqui do município onde a gente mora, de Quixaba. A gente nomeou esse projeto como projeto Imburana, em homenagem e reverência a essa árvore, que é muito comum aqui na Caatinga. E a gente conseguiu
nos juntamos aí com um grupo de servidoras e servidores de diversas secretarias, especificamente saúde e assistência social, desenvolvimento social, aqui que chama a secretaria. E a gente fez uma formação com eles em ecopsicologia e educação experiencial ao ar livre. Foi uma formação de 6 a 7 meses, encontros semanais, em que a gente trabalhou exatamente isso que eu conversei com vocês. A gente fez todos os encontros ao ar livre, a gente trouxe para eles muita referência, técnicas de ecopsicologia, de condução de grupos, e o objetivo era, a gente não sabia muito bem qual ia ser o objetivo, porque o povo daqui sabe o que é bom para cá, não a gente. O que a gente trouxe foi essa referência, né? E o povo, né, um pessoal incrível, um grupo muito luminoso e dedicado, porque exigiu, né, uma conservação da presença delas aqui e dele. E eles terminaram o projeto, a gente propôs que eles fizessem uma parte prática, eles fizeram ia ser 4, viraram 3 saídas com as crianças do 3º ano da escola municipal, de uma das escolas municipais aqui. E as saídas foram levando eles, primeiro, para ocupar a praça, resgate de brincadeiras, trouxeram os anciões e anciãs da cidade para partilhar brincadeiras antigas com eles, então esse lugar de resgate de cultura, brincar ao ar livre, brincar com as pessoas mais velhas, e isso na praça, chamando muita atenção da comunidade, a pessoa sentava no banquinho, ficava vendo, aquela coisa bem de cidade pequena, né? Gostoso demais de estar. E depois os outros encontros foi uma progressão. O último encontro terminou levando essas crianças com a professora e o grupo performando essa liderança, assim, de levá-los para dentro da Caatinga. Levaram para dentro de um rio e sentimos o rio. Tivemos essa oportunidade muito preciosa de ver algo muito puro. Para as crianças é muito simples entrar nisso, né? Os adultos que têm mais processos, mais camadas de história, assim, né? E no final a gente tem o orgulho, assim, de estar com esse grupo aqui. Eles estão com esse projeto agora que chama Sementes do Amanhã. Vão continuar tocando. E a gente tem esse orgulho de estar junto. Com Ser Natural Educação, ó, que mandou aí o, o coraçãozinho. E Muito tem vários inspirador. videozinhos lá. Oi? Muito inspirador o trabalho de vocês. Muito mesmo. Sim. É isso. Eu até queria fazer 2 comentários da sua fala, assim, só para eu não me perder completamente aqui, das várias coisas que você está falando, assim, na verdade, várias estão me tocando e várias estão ressoando muito dentro de mim, assim, mas eu fiquei pensando muito nisso, assim, né, a primeira coisa que eu pensei foi nessas analogias super potentes que você trouxe, né? A gente, enquanto ecopsicólogos aqui, de perceber o quanto que a gente às vezes utiliza de uma analogia num contexto psicoterápico, assim, né? E quando você fala, a sensação que me dá é que até sai da analogia. Aquilo vira efetivamente uma vivência, né? Quando você falou isso do rio e você falou, né, que a terra da Caatinga tem uma memória, né? Eu pensei muito naqueles sulcos que vão se formando, né? E que quando seca tudo, ficam sucos ainda, né? E que quando a água volta, ele cai naquele mesmo lugar. Então, fiquei pensando muito isso, até me veio muito a imagem de rugas, assim, né? Quanto que as nossas rugas são memórias, assim, são sulcozinhos que vão se formando nas nossas peles e que vão carregando as nossas histórias de alguma forma, né? Fiz todo um negócio aqui quando você foi falando. E eu acho que é isso, assim, né? O quanto que cada bioma bom, hoje falando da Caatinga em específico, traz ensinamentos extremamente profundos, né? E extremamente viscerais, caso a gente esteja minimamente abertos e abertas assim para aquilo, para aquela experiência, né? E a segunda coisa que eu queria comentar veio muito da nossa última live, que foi com o Alexandre, que a gente, né, falou sobre Pantanal, ele mora no Pantanal e tudo mais, e ele trouxe, né, sobre paisagem cultural.
E eu achei bastante legal isso, porque ele trouxe, né, esse espectro da paisagem cultural do Pantanal, que é super forte, super proeminente também no Brasil. E quando você foi falando, assim, né, dessas nuances que tem a ver também com a paisagem natural, mas que também tem muito entrelaçado com a cultura do espaço, né? Com essa cultura também sertaneja, né? Que tem muito a ver com a história desse povo e que também fala sobre sofrimento, que também fala sobre resiliência, sobre luta, enfim, diversos aspectos, assim, né? Eu fiquei pensando muito nisso o quanto que quando a gente pensa em ecopsicologia, bom, quando eu penso em ecopsicologia, eu acho que é sempre muito importante trazer todos esses elementos, né? Esses elementos geográficos, culturais, do bioma, da natureza que está ali, daquela cultura, do momento histórico que a gente está vivendo, e o quanto que isso tudo vai virando uma grande salada para a gente poder efetivamente chegar um pouco mais no que seria o sutil e o profundo ao mesmo tempo, sabe? Enfim, não sei se o que eu falei agora fez muito sentido para fora, mas está fazendo bastante sentido para dentro aqui. Mas queria só fazer esses dois comentários que, enfim, ressoou bastante aqui. Muito lindo. Você falou sobre paisagem, né? Paisagem cultural. Aí queria frisar novamente o tema, né? O tema da live sugerido pelo Arthur, que eu achei muito poético, inclusive. O céu do sertão, paisagens, ciclos e envolvimento humano, né? Então, Arthur, se você quiser adentrar um pouco nessas paisagens, ciclos, né? Sim. E, enfim, do porquê da escolha, né, do tema. Tá. Acho que a Eu gente já vi a tá mão um da pouco Ju em nessa. pé aí. Oi? Oi? A Ju tava com a mãozinha levantada. Pode Eu falar, ia só Ju. eu ia só fazer uma ligação, porque eu tô bem quietinha hoje, mas eu tô só escutando. Mas eu tô achando interessante como a gente tá ligando vários pontos aqui, né? O Arthur começou falando de desse clima seco, né? Árido, desse vento que corta. E eu me lembrei de uma coisa da Ayurveda que fala que pessoas que têm o dosha vata, né, que são pessoas naturalmente mais secas, têm que evitar contato com lugares ou coisas que seriam um atrito para essa secura. Então, lugares secos, lugares quentes, que faz esse atrito na pele, não é bom para as pessoas com esse tipo de dosha, porque parece que irrita mais e aí inflama mais, a pessoa fica ainda mais inflamada, mais irritada. E eu achei interessante a sua fala no começo, porque isso é um fato, né? Uma coisa que acontece, mas eu achei interessante como você trouxe a perspectiva de parar e pensar, mas o que eu posso aprender com isso, né? O que eu posso aprender com uma paisagem que talvez possa trazer em mim, né, essa reação de atrito, de secura, né? Eu achei isso muito interessante. E aí a gente falando de paisagens culturais, né, a gente tem meio que... Eu também tenho uma mãe nordestina, família Cerejo é do Maranhão. Então, assim, é uma questão que dizem, né, que as pessoas, especialmente a mulher maranhense, pode ser um pouco seca, né, pode ser um pouco árida. E aí eu acho interessante a gente falar dessas paisagens culturais, né, fazer essa ligação da cultura do local, né, como as pessoas são vistas, retratadas. Então, eu tô só fazendo esses pontinhos aqui, eu tô achando muito interessante, muito, muito bacana que a gente está desvendando aqui. Era só esse comentário que eu ia fazer. Demais. Esse é o lugar que eu mais me encontro atualmente, sabe? Tem esse fascínio para observar, né? As pessoas são a paisagem. Eu já estou bem aceitado assim de que nós, imagina quem é lá de Marte e olha a Terra, vê a Terra, né? E a Terra é tudo que tem nela, né? Você vai para um mangue, o caranguejo é do mangue, o caranguejo é um mangue, né? E você vê que ele é um mangue porque ele é um mangue. Quem vai falar que ele é
gostoso de comer ou que é nojento. Somos nós, assim, nos nossos preconceitos, num viés cultural, assim, né? Quem vai dizer que caatinga é uma coisa fedorenta é quem está com interesse cultural, um atravessamento cultural, né? Então, é bem legal essa sua fala, que, de novo, é um emaranhado, né? Uma teia de... Acho que a Ana também falou agora um pouco disso, né? Nossa, quantas camadas que a gente acessa no presente. E o presente são muitos dias e noites passados, né? O presente são muitas voltas da Terra em torno do Sol, ou seja, ele é uma continuidade de um ritmo passado, né? Quem mora em praia, quem mora aqui no sertão, quem é mais velho especificamente, tem o privilégio de ter vivido tempo suficiente nesse mundo, ou às vezes no mesmo território, para perceber a influência desse tempo em si no território, né? E eu acho que as pessoas que gostam de ver esse lugar de ressonância de paisagem e pessoas, né? E como a gente se relaciona com as paisagens, mais especificamente, quando isso existe conscientemente, nossa, é um lugar infinito de aprendizagem, né? Tem culturas que baseiam o seu caminho de desenvolvimento só nisso. O taoísmo é basicamente isso, né? A China não é taoísta, nunca existiu um país taoísta, assim, né? Qualquer coisa assim, mas dentro dessa vertente filosófica, o culto ao mundo natural e às vezes o movimento de se lançar homens e mulheres, isso não tem gênero no taoísmo também, tá? Tem esse movimento de se lançar para estar cada vez num campo mais íntimo com a paisagem e isso num campo já de um repertório de práticas de interiorização muito finos, assim, no qual essas pessoas, né, podem meditar e sentir as florestas dentro de si e perceber uma ressonância, como você falou da Ayurveda, né, das florestas e do fígado, dos mares e dos rins, dos úteros, né, das montanhas e dos pulmões, do céu e do coração, dos morros e do baço. Do Então, deserto, trazendo aqui tudo isso. exatamente. Então, isso é um lugar muito lindo que é o que eu queria trazer com o tema da live. É a ressonância, né? Lugares secos têm céu aberto. Isso é uma lei natural. E, por consequência, a gente vê muita estrela. E é muito... As estrelas, elas viram marcadoras do tempo. Não é que elas viram, elas sempre foram. O nosso relógio ancestral não tem 3 ponteiros. Ele tem pelo menos 7, que são os planetas que a gente vê a olho nu, que andam que nem ponteiro no céu, e as estrelas, que agora, por exemplo, a gente está nesse período de fim de ano, aqui pra gente, a gente diria que a gente está na primavera e verão. Se eu sair agora aqui fora e olhar para o céu, eu vou ver um conjunto de estrelas que está aqui a essa hora, nessa época do ano, presente aqui em cima, para mim, né? Para nós, aqui no Hemisfério Sul, no planeta inteiro, na verdade, só muda a perspectiva. E esse é um contato, o céu, né? Porque me move muito. A minha ecopsicologia, ela tem muitas culturas que não foram chamadas de ecopsicologia, mas elas são ecocentradas, né? Isso quer dizer que elas têm sua perspectiva no mundo natural. Então, o taoísmo é uma delas, a astronomia antiga, a astrologia, dependendo da forma como você usa, né? Fazem parte da minha linguagem. Então, nesse sentido, o tema Céu do Sertão, paisagens, ciclos e envolvimento humano é justamente esse convite para que a gente um retorno, né? Eu tenho um trabalho que chama Retorno ao Sutil. O objetivo é ir tirando as capas dessa hiperintelectualização e começando a acessar aonde você está agora. Se eu te pedir para apontar para o leste, você aponta? Ou se eu pedir para você apontar... Você, eu digo assim, qualquer pessoa aqui que estiver assistindo, né? Aponta para onde está a Lua agora.
Alguém aponta, né, aonde está a Lua agora? São elementos tão essenciais à vida nesse mundo, que acompanha as vidas e as mortes do meu pai e da minha mãe, dos pais de vocês e mãe de vocês, dos avós, dos bisavós, dos tataravós, assim, toda a ancestralidade humana e mais que humana vive sob o banho constante das estrelas, do Sol e da Lua. As paisagens se transformam a partir desse banho constante de Sol e Lua que geram as estações, que geram as transformações e que vão gerando os ciclos de fertilidade de todos os seres, impulsionando, né? E que estão nós agora, esse pulsar, né? No seu coração, na sua respiração. Então, isso tudo é paisagem, por mais que seja uma paisagem mais filosófica, eu vou deitar e eu vou sentir meu corpo como ele está. Como está meu corpo agora? Como eu estou agora falando com vocês agora, né? E o sertão, a caatinga, ela define muito bem paisagem. A Mata Atlântica, ela é muito definida, vou falar em comparação com a Mata Atlântica porque é a minha terra natal, tá? A Mata Atlântica é floresta e floresta. Aí, de repente, sobe um pouco mais a montanha, tem uns campos de altitude com florestas não tão altas, mas é uma floresta úmida, jovem, né? É muito úmida, transformação constante. Daí você vai encontrar grandes seres ancestrais ali dentro, árvores enormes, né? Rios ancestrais, pedras. Você chega aqui, é uma paisagem ancestral. Esse lugar aqui, como a Ana Luiz trouxe, é muita memória. O suco da água nos rios, o povo, a cultura, esse atravessamento da cultura é muito interessante, porque tem um que, entre aspas, antigo. Eu sinto que a gente, nesse território, as pessoas daqui, e eu vou descobrindo uma faceta humana daqui, é uma faceta que, se a gente não cuida, começa a estar em extinção. Lugares dos anciões e anciãs e caminham nessa terra aqui. Essa terra que hoje em dia muita gente chama de mato. E tem intimidade no ciclo dos animais, que olham para as plantas, né? Aqui agora tem o juazeiro. É uma planta uma árvore que não perde as folhas na época da seca. Mas o pessoal fala bem assim, não perde as folhas, mas pode reparar que pro Natal ela tá toda vestidinha de novo. Significa que o pessoal tem essa intimidade de ver ela trocando de folha no fim de dezembro, e no Natal ela tá com as folhas verdes, novas. E aí eu aprendi com o pessoal aqui que a gente está convivendo, né? Aprendendo muita coisa. E o juazeiro gosta de soltar as frutas na lama. Então, por exemplo, quando ele solta as frutas, sinal que vai chover. Então, tem uma música até, eu já ouvi pelo João do Vale, não sei se é dele, mas eu acredito que seja, que ele fala dessa poesia sertaneja, né? Lá no sertão quase ninguém tem estudo, um ou outro que lá aprendeu a ler, mas tem homem capaz de fazer tudo, doutor, que antecipa o que vai acontecer. E aí ele vai contando essas infinitas coisas, né? Catingueira, fulora, vai chover, andorinha voou, vai ter verão. E isso é uma cultura ancestral e fala de sabedoria ecológica, e fala de pertencimento, e fala de carinho, fala de senso de preservação. Isso é o coração da prática de se estar vivo, né? O que eu quero trazer com o nome céu é que eu sinto sim que o céu foi apagado. O céu foi apagado da nossa relação. É muito difícil aqui eu ter uma relação com o povo e encontrar relatos sobre o céu, sobre a lua, sobre as constelações, ou sobre... O que eu estou aprendendo é do céu mesmo. Ele venta sempre do mesmo lado. Muito difícil o vento mudar de direção. E tem essa qualidade do céu limpo, limpo eu digo com poucas nuvens, e eu, por ser astrólogo e astrônomo há muito tempo,
há muito tempo. Há tempo suficiente para me encantar cada vez mais. Eu chego aqui e eu começo a ver, caramba, eu tô todo inflamado, que nem tu confirma, eu sou magrinho, sequinho. Esse aqui é o lugar que eu sou essa caatinga, assim. Eu tô totalmente sem folha aqui nesse momento, né? Totalmente recebendo vento e gerando energia estática aqui em mim. Então, mas por outro lado, eu recebo esse céu toda noite de presente. E eu aprendi muito dele. Se revela para mim. Não só as constelações com nomes, tudo isso, mas o conjunto das estrelas, essa inteligência do ritmo. Ver que as estrelas que estão no céu agora não estavam na época que eu cheguei aqui, estão voltando a estar. É um presente viver um ano, e eu nem sou daqui, eu estou falando do meu lugar de fala, assim, né? Mas eu fico imaginando o povo originário desse território. Não tem como a cultura popular desse território não ter o céu dentro do coração de cada pessoa. Então, eu acho que tem esse lugar do envolvimento humano, que a gente entenderia como desenvolvimento. Está ligado a como os elementos da paisagem evocam a nossa presença em relação com os ciclos daqui. Então, joguei aqui um monte de coisa e jogo para vocês agora. Eu só queria dizer aqui que tem algumas pessoas falando aqui, depois eu leio tudo no final, mas acho que foi a Lília Porci que falou uma poesia essa live. E sim, eu concordo. O sertão é muito poético, né, gente? Os cordéis tem muita mágica. Eu acho que essa palavra ela encaixa muito bem com o território da Caatinga e do sertão. E a gente precisa trazer de volta a mágica para a nossa vida, né? Quando a gente sai da infância e entra na adolescência, não sei se vocês passaram por isso, mas eu tive um momento que eu me perguntei, eu sou criança ou adolescente, eu posso brincar disso ainda? Eu posso pensar assim? Então a nossa cultura gera um distanciamento da infância para a adolescência que está ligado a gente ir cortando o vínculo com esse mundo mágico, que é o vínculo com a paisagem, com o entorno, com a imaginação. E consequentemente, a nossa cultura industrial acontece, né? E vem acontecendo. Por outro lado, no caminho de envolvimento humano, essas relações com o mundo natural são enaltecidas. E eu acho que esse é o trabalho, né? O trabalho que a gente fez aqui com os servidores e servidoras foi um trabalho de estar junto, passar ferramentas, fruto do meu repertório e da minha companheira, a Mita. A gente fez por ser natural, mas também a gente resgatou práticas de encantamento, de magia, né? Então, foi muito precioso para a gente. A gente gosta muito de pedir para as pessoas caminharem e irem em direção a coisas que as atraem, assim, né? E ficarem ali. E no último a gente fez um fechamento. E assim, é um privilégio para a gente ver esse povo, né? Que a gente não conhecia e agora a gente ama, né? E esse povo que é daqui, que nasce aqui e é uma expressão espontânea desse território, saindo e caminhando pela Caatinga livremente e tendo encontros e tendo processos desses encontros, né? Porque reconhecer um mundo vivo a partir de um repertório adulto, um adulto mais maduro, mas entre muitas aspas saudável, é um aprofundamento da conexão com o mundo natural. A gente entra na linguagem desse mundo. E aí a gente está triste, a gente entra nesse mundo e pede acolhimento. E daí aparece alguma coisa. E às vezes não é gostoso que aparece. É um inseto que pula em você e você vê um inseto, mas de repente esse inseto pula para você. E aí você começa a olhar para aquele grilo na sua mão, e esse grilo te remete à situação em que você está, e de repente pensamentos meio que como vento, assim, passam, e você sai daquela experiência transformado. E a gente viveu isso agora com esse grupo, né? E esse bioma, por ser tão intenso, ele presenteia a gente nessa intensidade.
Porque ninguém quer estar aqui fora às 2 horas da tarde. E os nossos encontros eram às 2 horas da tarde. Então, a gente levava as pessoas para o meio da caatinga às 2 horas da tarde. E, de repente, todo mundo vai se surpreendendo. Nossa, não é tão quente aqui. É mais quente lá na cidade, na verdade. Então, esses são encantamentos mágicos mesmo, né? E aqui a gente teve a oportunidade de trabalhar também com o banho de floresta. Tudo isso são tipos de banho de floresta, né? Convenhamos que o banho de floresta é uma prática, é um caminho, tem uma estrutura, mas a vida é um banho de floresta, né? A gente está vivo, banhado pela atmosfera desse planeta, que é uma atmosfera, é uma floresta. Tem uma riqueza em tudo que tem nesse planeta. Inclusive, talvez a gente possa começar a tentar entender qual é o sentido da devastação que a gente causa, qual é a riqueza que a gente está dando para o planeta. Porque se a gente faz parte do planeta, e aqui eu já estou pegando uma estrada um pouco tortuosa e que gera desconforto, mas se o ser humano realmente, a gente quer resgatar esse senso de pertencimento, a gente precisa olhar que o ser humano faz parte. E que o ser humano, da forma como ele é hoje em dia, gerando as transformações que ele gera, ele talvez esteja performando exatamente o seu papel ecológico nesse momento. Que a gente deve e pode melhorar, eu tenho certeza, eu acho que todos nós estamos aqui unidos com essa motivação, né? Realmente é isso que nos move. Mas, por outro lado, eu tento às vezes sair e me ver desde a lua, assim, fico vendo o que esse povo está fazendo lá, né? Por quê? Porque nós somos uma expressão da Terra. Corre em nós essa inteligência. Por que a gente quer pensar que a natureza está dentro de nós, que a gente é natureza, mas a gente tem tanta dificuldade de olhar para isso com curiosidade e ver onde a gente realmente pode atuar, né? Então, eu queria, sei lá, fui embora por esse lado, mas é algo que eu acho sempre importante de trazer, porque a Caatinga mostra que nesse mundo aparentemente morto, e realmente parece, tem muita vida. A vida tá latente nesse mundo. E os banhos de floresta aqui são banhos de floresta sem folhas nessa época do ano. E são muito interessantes. Eles são banhos de pedra, banho de vento, banho de galhos, e tão profundos e poderosos quanto em outros biomas, só que tem um sotaque próprio, né? Então eu já trago também esse tema do banho de floresta. Eu queria fazer um comentário do que você falou, assim, eu achei muito interessante, né, a escolha da palavra envolvimento, porque eu acho que a gente, talvez até nessa lógica de produção e de consumo, enfim, a gente, pelo menos a sensação que eu tenho é que a palavra desenvolvimento virou muito essa espécie de uma palavra que a gente utiliza para dizer que a gente precisa estar nessa lógica, né? Então, não ser necessariamente o desenvolver, né? Mas o envolver, assim, tem um lugar anterior, assim, que eu acho que é onde a gente, pelo que você está me trazendo, assim, né? É a sensação que eu tenho que é onde a gente perdeu ali o espaço, né? Assim, a gente perdeu aquele espacinho de se envolver, né? E a gente facilitou, nosso grupo aqui facilitou alguns banhos de florestas com crianças e famílias, né? Aqui num parque urbano aqui em Brasília. E é muito curioso, assim, trabalhar com criança nesse sentido, porque a criança, ela é envolvida, né? Ela é naturalmente envolvida, assim. É muito curioso que você dá pouquíssimas diretrizes e ela já foi embora com Deus ali, né? Tipo, você não precisa fazer mais nada praticamente. E aí, quando as famílias elas estão abertas à experiência, à presença, a estar ali com aquelas crianças naquele momento, elas também vão juntas. E é curioso porque é isso. Na verdade, eu gostei muito da utilização da palavra envolvimento, porque eu acho que é exatamente isso que acontece, né? As pessoas se envolvem entre si, se envolvem com a natureza, com o mais que humano, enfim, e elas vão, de repente, e estão indo, e daqui a pouco elas são inundadas por um encantamento, e aquilo fica, né? Então, assim, as crianças amavam e adoravam, assim, eu sempre brinco que em nenhum caso, nenhuma vez houve uma criança pedindo uma tela.
E eu acho que isso já por si só é uma coisa maravilhosa. A gente ficava ali 2 horas e pouco, e nenhuma vez aconteceu. Então, assim, e os adultos que estavam juntos, assim, sempre no final, a gente fazia uma roda para a gente conversar e eles falavam um pouco de como tinha sido a experiência. E era muito curioso, assim, porque dos diversos relatos, assim, muitos deles vinham dessa sutileza, desse sensível, desse olhei para a Joaninha, né? Desse contato muito sutil e gigante ao mesmo tempo, né? Que faz a gente se lembrar de coisas quase que óbvias, né? Mas que a gente parece que perdeu o envolvimento, né? Fez essa desconexão com esse envolvimento. Então, gostei muito, assim, de você ter utilizado essa palavra, porque eu acho que o desenvolver realmente virou uma coisa muito comercial e muito produção, né? Enfim, passou um pouco essa sensação. O Nego Queria Bispo, né? falar também. Vem daí, rapidinho, só para trazer isso, né? O Nego Bispo é o grande mestre que me inspirou nesse processo de entender essa palavra, até para entender que o desenvolvimento é um desenvolver, né? É o oposto do envolver-se. O processo de estar vivo é um eterno envolvimento, né? Inclusive, quando você morre, você se envolve por completo. Se envolve na terra de volta, né? Só complementando sua fala. Incrível. Queria falar também da palavra encantamento, né? Que foi uma palavra que me marcou muito, que ressoou muito. E esse encantamento, ele está tão presente na infância, né? Algo tão natural na infância, que quando você trouxe nessa experiência, né, desse trabalho que vocês estão desenvolvendo aí na Caatinga, o tempo todo esteve presente esse encantamento, né? Está despertando esse encantamento nas pessoas né, nos servidores e deles também estarem replicando esse encantamento, né? Com a comunidade, com as crianças, com os anciãos. Acho que são palavras fortes, né? Ressonância, encantamento, envolvimento. Foi um grande aprendizado mesmo, assim, para a gente, né? Esse envolvimento humano. A gente está sendo também aqui, na medida em que a gente vai se envolvendo e a gente vai se encantando. Falando sobre envolvimento, tem mensagens preciosas aqui no chat. Oba. Vou ler um pouquinho. Ser natural, educação presente. A Germana Sulpino falou: experiência única ter participado do projeto Imburana e no Sementes do Amanhã. Obrigada, Arthur e Mariana. Eliana. Germana é vizinha aqui. Olha que legal. Eliana, Arthur, muito fascinada e muito a aprender com você. Que sorte eu tenho. Que sorte nós temos, né? Estar aqui aprendendo com o Arthur. Nida Paleques. Que incrível. Lugares secos, céu maravilhoso, estrelas. Isso me tocou muito também quando você falou das estrelas, né? As estrelas são de fato, né, marcadores do tempo. E que muitas vezes a gente não olha, né? Tem lugares, né? Tem cidades né? Que às vezes não é possível ver o céu. A Germana comentou novamente: feliz demais sobre o relato sobre nossa terra. A Lília, a Ana até comentou, uma poesia essa live, sim, muito poética. A Laura Lobo, essa gente especial aqui na roda. Danilo Caeiro, muito bom te ouvir. Arthur, a Val também está aqui. Eduardo, Arthur maravilhoso. Sertão é sertal. Ser natural educação. A Caatinga é um presente para todos nós. A Sueli tem muitos comentários, muito preciosos, Arthur. Sueli. Foi minha monitora, né, Couture? Sueli. Arthur, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Gente, o que aconteceu com a minha cara aqui? Pronto. Filtro. Fiquei com
um filtro, uma cara esquisita. Não, minha pergunta é a seguinte, né? A gente fazendo agora aqui, todos nós aqui, né, como guias de banho de floresta, terapeutas florestais, eu queria que você dissesse, assim, né, dentro das suas experiências, nos biomas que você já facilitou banhos de floresta, assim, o que você sente que faz da caatinga? Qual é essa diferença, né? Assim, você falou um pouco, por exemplo, de ter menos árvores, da importância da árvore até para a pessoa ter uma sombra, né? Eu fiquei imaginando um lugar mais seco, mais árido, mais quente, né? Assim, o que você sente que traz assim, de diferença nesse aspecto? Bom, cada lugar tem a sua diferença, sua particularidade, e ela evoca paisagens imensas, né? Cada lugar tem alma. E a gente, que nem um instrumento, afina a nossa alma com a alma desse lugar. E cada lugar gera sentimentos diferentes, experiências diferentes, né? O sertão, ele é muito sertões, né? Então eu posso falar do lugar onde eu tô, onde eu pego a floresta aqui, por onde eu caminho, é que aqui tem tanto árvores sem folhas, mas também tem brotinhos nas árvores, brotinhos bem pequenininhos, muito pássaro, pássaros assim vibrantes, com cantos vibrantes. Tem o cancão que é um pássaro meio espacial, assim, tem um canto muito lindo e anda em dupla por aí, em turma, e faz um barulhão por onde vai, faz esses ninhos meio de madeirinha. Então, isso fica presente, né? Eu nem sei o nome dos pássaros todos aqui, nem de perto, né? Mas esse território evoca um canto, o vento, o ar, o elemento ar é muito forte aqui. Então, você está dentro da floresta, você tem a possibilidade pouco parecida com o cerrado, porém, o cerrado, o próprio nome diz, é cerrado, né? Você entra no cerrado denso mesmo, você não vê nada. Mas um cerrado em regeneração, tal, você consegue ver assim, né? Meio aqui na Caatinga, você vê. E aí você vê entre os galhos, assim, e você escuta o som das árvores secas com o vento. Então, tem muito do ar, do espaço, e esses corpos que vão andando nesse espaço e desviando os galhos, tem muito espinho. Então, tem essa coisa que gera isso no começo, mas depois que você entende como funciona, você vai relaxando. Isso tem muito a ver com vários processos que a gente tem, né, no dia a dia, na vida. Então, andar nesses espinhos, aprender a dobrar o joelho para se agachar, precisa se agachar muito para andar na mata aqui. Mas, de repente, você encontra sombras. E, de repente, você encontra lajedos, que é um fenômeno desse território, queria conseguir, assim, mostrar aqui a paisagem. É um dos lugares mais bonitos que eu já vi no Brasil, assim, onde eu estou, pelo menos. Eu tô entre serras, então tem muita vista. E você consegue, com esses lajedos, né, são pedras que emergem do chão. E aí você, se tiver uma sombrinha, você deita no lajedo, você senta no lajedo, você pega uma pedra e encosta. Daí você tá andando, de repente você tromba com moçada de boi, com cocô de bode, o som dos animais. Tem muito bode, cabra, né? Vacas, cavalo, jumento. Na área, daí tem os tatus. Se der sorte, com muita sorte, consegue ver um tamanduá. Muita sorte, o azar uma onça. Um pouco já, né? Mas tão presentes aqui dentro da floresta. Eu acho que tem... Para mim, o maior desafio foi entender um pouco a questão de gestão de risco do sol. E aí, como vocês já estão se preparando, tudo, né? A preparação é a parte-chave de qualquer banho de floresta, né? A pessoa saber mínimo para onde ela está indo e você dar uma dica, em qualquer expedição, qualquer trabalho mesmo que você faça. Dizer para levar água, para levar um lugarzinho para sentar, para ter um bonezinho, para ter um casaco, para proteger do sol ou dos espinhos. Coisas que você vai aumentando a zona de conforto da pessoa, porque ela está disponível até entrar numa zona de desconforto. E a Caatinga evoca isso porque o sol, se não tiver nuvem no céu, ele vem forte. Por outro lado, é incrível como esse elemento, de repente, põe o some. Quando você dá a lupinha na mão das pessoas,
a Caatinga é cheia de delicadezas, cactos, pequenas fissuras nas pedras, cada pedrinha que você pega é uma cor diferente, a própria textura das árvores, muita teia de aranha, o relevo aqui parece que então, de repente você se depara com uma fossa, um buraco que você entra dentro, de repente você sente um azul, a gente tem árvore morta, retorcida, e você olha para dentro dela, ela tá oca, e você, de repente você se encontra com horizontes. Então, é muito diversa a paisagem. Eu acho que o especial desse banho, deixando claro, isso tudo é um banho de floresta na Caatinga na seca, porque esse território aqui, na chuva, é outro território, completamente. Assim, é um território que tu anda e tu não vê mais do que 2 metros na sua frente, porque tá tudo cheio de folha. Então, aí é outro banho de floresta, com muito inseto, diferente. Então, eu percebo que a Caatinga, ela dança muito nesse campo da polaridade. Ela pendula. E cada pendulada dela, ela está botando matéria orgânica no chão, ela está ensinando sobre a regeneração. É um território que se regenera facilmente sozinho. Esse território é muito resiliente. O povo daqui é muito resiliente. Se a gente desenvolve cada vez mais um encantamento do povo daqui, pelo que aqui, é uma fórmula muito mágica. Eu não faço ideia do que pode brotar disso. E eu acho que o banho de floresta contribui com isso, porque a gente teve a oportunidade de conduzir o banho de floresta com esse pessoal, né? Servidor e servidora. Germana, que escreveu aí, é parte, né? Servidora, ela é aqui da saúde, da cidade. E infelizmente ela não esteve no banho de floresta. Eu pensei, agora ela não estava. Porém, quem esteve, o relato é muito lindo, né? Delicado, profundo, como vocês estão acostumando-se, né, a mergulhar. Então, o potencial de vinculação, fazer as pazes com a paisagem que essa técnica, né, essa ferramenta tem, especialmente em lugares em que a paisagem ela tem uma resistência por questão de próprio elemento natural, é muito precioso. Então, acho que esse é um ponto que torna o banho de floresta uma prática de militância, uma prática de militância sensível, né? Que a gente quer provocar o encantamento, a gente não quer provocar as pessoas, a gente quer que elas voltem a sentir afeto pelo território e não medo. O medo da cobra, né? Aqui é bem comum, tem muita cobra, escorpião, animais que, só para fechar essa fala, a Caatinga, por ser tão extrema, territórios extremos carregam a morte muito perto dela, né? Então a gente pode facilmente... Eu já tive um encontro com uma cascavel aqui de mais de 2 metros, que não me pegou e eu não peguei ela por um triz, mas tivemos a oportunidade de olhar um no olho do outro, assim, ficar olhando. Então você tem a chance aqui, tá andando aqui, tomar com uma cobra que tem um veneno. E então carrega esse respeito. E eu acho que esse é um território profundo também, porque nós, né, as pessoas, o pessoal que eu me relaciono aqui, mas nós temos que resgatar um pouquinho essa experiência de pisar com delicadeza na floresta e aonde que a gente vá, porque é a casa de outras pessoas, é a casa de outros seres, pode ser a nossa também, mas a Caatinga, por às vezes ser mais áspera, tem um medo de entrar, né? Quem não é realmente da área rural e tal, tem mais resistência, já está mais complicada da cidade. Então, resgatar isso é o que o banho de floresta também trabalha bastante nesse território. E é isso. Bom, a gente ficaria aqui te ouvindo por horas. Acho que o pessoal que está assistindo também, acho que tem uns feedbacks aqui incríveis das suas falas. Mas assim, nos encaminhando, né, aí para os últimos minutos da live, esse papel, né, da ecopsicologia, de ser, né, facilitador da reconexão com a natureza, desse encantamento com a natureza, um trabalho muito profundo, muito sensível. Gostaria, né, de ouvir outras experiências suas, né, na Caatinga, em outros biomas,
mas se você quiser encerrar, né, falando um pouco sobre experiências marcantes ou sobre outra questão que tenha ressoado bastante, né, em você, vai ser muito precioso continuar te ouvindo. Eu falo, eu vou embora quando eu começo a falar. Então, se eu começar a contar outra história aqui, eu acho que eu não vou encerrar. Eu quero agradecer vocês, primeiro, assim, eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, partilhando isso, ver tanta gente querida nesses comentários, né, movidas por isso, refletindo também. Acho que o trabalho de vocês é um trabalho muito lindo, né? Vocês se juntaram e estão pulsando e viabilizando espaços dessa natureza, né? De encontros. Querendo ou não, a gente está vivenciando um bioma agora aqui nessa janelinha, né? Cada pessoa que está assistindo, com certeza, atravessou paisagens internas, né? E pôde refletir um pouquinho sobre sua história de vida, como se relaciona com o seu espaço. Então, isso é o que para mim é mais precioso. Na Caatinga, que é onde eu estou vivendo agora, em todos os territórios que eu já tive a oportunidade de transitar, é esse reconhecimento de que aonde a gente está tem uma força da nossa escolha de estar lá, mas também tem uma força que não tem nome. Tem gente que dá nome, né? Mas eu chamo de sem nome. Essa força que é como um vento que vai também levando a gente para determinados lugares, para determinadas situações. Um convite é que todo esse encantamento que a gente está falando aqui, quem está na cidade ouvindo isso também possa se abrir para esse encantamento. A cidade também possui. A cidade é natural. Estranho, né? Pensar nisso. Mas o ser humano é natural. A cidade é uma forma meio estranha, eu concordo. Eu não quero morar na cidade, mas é uma forma natural. Então, a sincronia, a magia da vida também está acontecendo aí. Se, mesmo dentro de cotidianos super intensos, a gente puder tentar se conectar com essa matriz interna nossa, que é o encantamento que está vivo, o coração que bate, que é o ciclo do sol, né? E resgatando isso. Mas, acima de tudo, acho que nada melhor do que a gente fazer as pazes com a floresta, com os territórios, com os biomas. Quem tem medo de mar, ficar bastante tempo com o pé na água do mar. Quem tem medo de rio, pôr os dedinhos na água do rio, passar a água do rio no corpo. Quem tem medo de sol, põe uma sombrinha e sente o calor do sol no pé, na mão, brinca com isso. Acho que esse é o que eu mais ia trazer hoje aqui para nós, né? Essa abertura para o que chega e curiosidade do que vem depois. E um agradecimento a vocês de novo. Obrigado. Eu saio com muitas reflexões, muitos insights. Meninas, vocês querem comentar? Eu gostaria de comentar aqui, Carol Tuca, pode ficar tranquila que a live vai estar salva sim, e a gente também vai subir lá no YouTube, que, né, às vezes as pessoas acham mais conveniente o YouTube, então também vai ficar no YouTube, depois a gente vai até disponibilizar o linkzinho das lives que já estão lá, eu acho que as 4 do Cerrado já estão lá, eu acho que as outras a gente ainda não subiu, mas a gente vai subir em breve. Uma coisa que você falou, Arthur, assim, só para a gente ir finalizando, que eu achei muito importante de comentar, né? Eu até anotei aqui, essa militância sensível, né? Eu acho que isso tem um espaço de muita importância no que a gente se propõe a fazer, né? E que eu tô falando a gente enquanto pessoas que estão voltadas para entender essa transdisciplinaridade de trabalhar com essa reconexão com a natureza, né? Em qualquer seara, em qualquer profissão, enfim. E eu acho que esse é um ponto muito importante, né? A gente recebeu em algum momento também pessoas que trabalham com educação ambiental, e eu acho que a gente ouviu dessas pessoas também o quanto que a educação ambiental ela precisa ter esse espaço do sensível mesmo, né? De conseguir abrir
ampliar a visão das pessoas para a sensibilidade mesmo, para o que nos toca mais profundamente, né? E para cada pessoa vai ser uma experiência diferente, vai ser um lugar diferente. Mas o que é mais importante é isso, a militância do sensível, né? Eu acho que isso foi bem importante. E a nossa ideia aqui, agradecendo, né, o que você falou um pouco do que a gente está trazendo enquanto trabalho nessas lives, uma das coisas que a gente sempre pensou desde o início é assim, como que a gente democratiza o acesso a uma área tão nova, ainda tão elitizada, né? A gente sabe que a psicologia no nosso país já é uma área super elitizada, e a ecopsicologia, infelizmente, também né? Acho que ainda tem essa roupagem muito elitizada. E a gente pensou, assim, dentro das nossas possibilidades, como a gente consegue minimamente democratizar esse acesso, né? Trazer um pouco mais do que a gente está aprendendo, do que a gente estuda, do que a gente desenvolve, do que toca o mais profundo das nossas almas, assim, para que as pessoas possam ouvir, ler, conhecer e também irem explorando por elas mesmas, né? Então, a ideia de conseguir fazer lives com diversas pessoas diferentes, em diversos biomas diferentes, colocar isso nas plataformas digitais, é exatamente tentar, né, de alguma forma, democratizar um pouco mais esse acesso, para que alguém em algum lugar desse país, em algum momento, acesse o YouTube, ouça a gente aqui, né, e, enfim, uma fagulha se acenda, né, e ela possa ir atrás de mais conteúdo sobre isso, ela possa procurar, enfim, pessoas que estão trabalhando com isso, se conectar, criar suas comunidades, se fortalecer também, que a gente sabe que esse tipo de militância também precisa de muita fibra, de muita fortaleza que vem da própria comunidade, né? E eu até estava procurando aqui de onde vem essa referência, eu vi um podcast uma vez com a Caroline Brazier, que é uma inglesa, que ela é uma ecopsicóloga super famosa e tal, e respondendo isso das cidades, né? Ela falando assim que existem diversas formas de a gente se conectar na cidade, né? Um exercício que ela propõe nesse podcast é, se estiver andando na rua, naquela selva de concreto da cidade, assim, começa a procurar nos lugarzinhos que o concreto está meio quebrado, aquela plantinha que nasce, né? Aquele verdinho que brota do nada na parede, no chão, no asfalto. E essa é a potência da vida, né? Essa é a potência da natureza. Ela está literalmente em todos os lugares, inclusive na gente, né? Quando a gente se olha no espelho. Então, eu acho que fazer esse exercício, a gente não precisa estar necessariamente em um ambiente, numa floresta, né? E aí eu trago até para isso, assim, né? Que a gente está mais acostumado a pensar em floresta, tipo uma Mata Atlântica, uma Amazônia, né? Que tem essa coisa abundante e gigantesca, mas até trazendo assim para o cerrado, né? Que é diferente, que é umas árvores retorcidas, mais baixinha, às vezes as pessoas acham estranha, né? Mas não, isso também é belo, isso também é lindo. E aí você fala do sertão, né? Dessas especificidades desse bioma tão rico, né? E que também tem uma beleza, que a gente aprenda a olhar a diversidade de belezas, né? Não só essas abundantes e maravilhosas, que são mesmo lindas e incríveis, mas essas diferentonas também, né? Enfim, queria muito agradecer, eu acho que realmente foi uma poesia essa live. Estou muito feliz, muito alegre de receber você aqui hoje. E volte mais, volte sempre. E em breve eu quero fazer um banho de caatinga, tá? Já deixo aqui registrado. Vem pra cá então, gente. Com certeza. A gente vai mesmo, se chamar, vai. Com certeza. Agradeço também. Obrigada pela sua presença, ter tirado esse momento, pra essa troca tão bonita que você teve, que a gente teve um com o outro, né? Com todos aqui. Eu saio agradecida, né? Obrigada. E eu saio com vontade de... É porque quando desde que você começou a falar da Caatinga, eu ficava me lembrando do Carlos Castanheda, né?
Aí eu ficava me lembrando de tipo, nossa, eu tenho que acabar aquele livro, eu tenho que acabar. E aí muita coisa que você falou do encantamento, do deserto, eu falei, gente, Carlos Castanheira, Dom Juan, eu tenho que ler esse livro de novo. Então, agradecer, porque agora eu já tô com fogo, assim, que agora eu tenho que ler. Tem que ir atrás desse encantamento através dessa leitura. Então, agradecer, né, não só pelos outros insights, né, que essa conversa gerou agora, mas também por isso. Então, obrigada. Ai, que bom. É uma inspiração, especialmente do Juan. E aqui é tipo o chaparral brasileiro. Se quiserem mergulhar nessa memória castanheira, é bem possível. É verdade. Bom, eu saio encantada. Agradecer novamente, né? Ana, você quer falar sobre a próxima live? Daí os últimos, Bom, as então, últimas agora informações. realmente chegando ao final, eu quero fazer um convite para todo mundo que está nessa live aqui hoje com a gente, e também para você, Arthur, que a nossa próxima live vai ser, o spoiler é que vai ser sobre o bioma do Pampa. Então a gente vai receber uma pessoa do Rio Grande do Sul. Só vou dizer isso por enquanto, então fiquem aí atentos e atentas para as próximas informações. E, excepcionalmente, a gente não vai fazer daqui 15 dias, porque já vai ficar muito perto do final do ano. Então, a gente vai fazer na próxima semana. Então, já vai ser agora no dia 4 de dezembro, também às 18 horas. E eu acho que vai ser uma conversa muito legal também. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. E é isso. Muito obrigada. Bom descanso, boa noite. Obrigado pelo espaço. Prazer. Foi ótimo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau.